Bem-vindos à nossa segunda aula do curso Exponencial 3.0 aqui do Professor Global. Hoje iremos aprender sobre funções exponenciais. Um passo adiante da nossa aula anterior, vamos acrescentar um certo rigor matemático e alguns gráficos para nos ajudar a entender melhor como utilizar esta ferramenta. Primeiramente, o que é essa tal função exponencial? Bom, exponencial, como vocês devem se lembrar, é essa configuração aqui, de base e de um expoente. Mas para ser considerada uma função exponencial, precisamos acrescentar algumas características. A primeira é que a base precisa ser positiva, para evitar alguns problemas com raízes que vamos ver nas aulas seguintes. Precisa ser maior que zero, já que a multiplicação de zero por ele mesmo é sempre zero, e também, como a gente viu na primeira aula, algumas propriedades da potenciação vêm da divisão, e divisão com zero é um grande problema da matemática. E a última restrição que a gente tem aqui sobre a base é que ela precisa ser diferente de 1, já que a multiplicação de 1 por ele mesmo várias vezes resultaria sempre em 1, o que eliminaria a dependência do x. Então não seria uma função, seria só uma, ou melhor, seria uma função constante. E por último, a nossa última restrição, agora com base no expoente, é que o expoente tem que ser uma incógnita ou uma variável. Quer dizer que a gente tem que poder mudar ele enquanto a gente está fazendo o nosso estudo. Vamos agora pensar em como representar uma função exponencial graficamente. Vamos pensar no gráfico cartesiano, aquele com x e y que aprendemos na escola. Podemos lembrar que y é uma função de x, e na notação ele cumpre o mesmo papel de f de x. Esse daqui. Então, para simplificar, nós podemos substituí-lo, deixando essa notação aqui. Agora, para cada valor que nós escolhemos de x, nós encontraremos um valor para y, como nessa tabela. Podemos ver nela que os números em y crescem muito mais rápido do que os valores em x. Essa é uma característica da função exponencial. Talvez você já tenha ouvido a expressão crescimento exponencial para algo que cresce muito rápido. E essa é a origem dessa expressão. Aqui podemos ver um gráfico de x e y, no intervalo onde x, o nosso expoente, varia de -2 até 5. E podemos tirar algumas informações. Primeiro é que, por mais que a base seja limitada a valores maiores do que zero e diferente de 1, o expoente não possui essa limitação. Ele apenas precisa variar, que é o que estamos fazendo aqui. Outra informação importante é que a base é sempre diferente de zero, ou seja, o y nunca poderá ser zero. Isso porque nenhum número multiplicado por ele mesmo, que não seja o zero, irá assumir esse valor. Então aqui nós podemos ver que por mais perto que esteja, o gráfico nunca vai alcançar o zero. Uma outra propriedade também importante é que todo número elevado a zero é sempre 1. Então aqui onde o gráfico corta o eixo y, que é onde o expoente é zero, em todas as funções exponenciais ele será 1. Podemos também ver que esse gráfico ele possui uma característica um pouco ondulatória, e aqui ele começa a subir exponencialmente, como a gente chama. Mas conforme nós mudamos a base, quanto maior a base, mais rápido essa subida se aproxima do eixo y, quando é uma função crescente. Uma função decrescente, nós vamos ver a seguir, que são os casos das bases entre 0 e 1, mais diferentes de 0 e 1. Aqui vamos analisar o que acontece quando nossa base é menor do que 1. Nesse caso, 1/3 elevado a x. Aqui podemos ver os valores de x e y variando de 1 a 5, mas notamos uma diferença quando comparado com a tabela anterior. Nesse caso, os valores de y são cada vez menores, mas proporcionais. Vemos aqui que os valores de y são o inverso dos valores da função anterior.
e essa proporção sempre se mantém, porém cada vez menores. E vamos agora analisar o gráfico dessa função. Bom, agora no gráfico, vemos que ele apresenta um comportamento um pouco diferente do outro. Na verdade, a curva dele está invertida, como os valores nas tabelas que olhamos, cada vez menores. Mas ainda, não importa o quanto nós avancemos no valor de x, o valor de y ainda nunca consegue atingir o zero, por causa das propriedades que vimos logo no começo da aula.